Vou contar o que aconteceu comigo há uns dias atrás. Isso nunca tinha acontecido e aconteceu há 3 semanas atrás, então eu vou contar a minha experiência pra vocês. Eu gosto sempre de fazer o backup na hora que eu chego do evento, dependente da hora que eu chegar em casa. Se eu cheguei 4 horas da manhã de um casamento, eu gosto de fazer o backup naquela hora. E aí, pra não correr o risco de, sei lá, corromper, não sei, eu tenho medo de acontecer qualquer coisa. No feriado, fui viajar, eu, meu marido e meu filho. E a gente saiu pra viajar depois que eu tinha acabado de fazer um casamento. E aí fomos no sábado, a hora que eu acabei, o casamento foi à tarde, então a gente saiu daqui, era umas 3 horas da tarde, e fomos pra São Paulo. E aí a viagem é um pouco longa, né, e tudo mais. E aí chegou lá, era na casa da minha tia, né, da minha família. Fui conversar com elas e tudo, aquela saudade, né, e tudo mais. E aí o que aconteceu? Eu falei, eu preciso fazer o backup. Eu estava exausta, porque eu tava desde cedo nesse casamento. Fiquei até 2 horas da tarde. Na sexta-feira eu tinha ido trabalhar também, cheguei de madrugada, e no sábado acordei cedo. Enfim, eu tava morta de canseira. A viagem cansou, porque deu uma chuvona no meio da viagem. E aí a gente ficou parado mais de 1 hora na estrada. Então a gente demorou tipo umas 6 horas pra chegar. Foi assim, foi muito corrido. A hora que eu cheguei eu tava morta. A gente chegou lá, era quase meia-noite. Tava muito cansada, muito. Aí eu falei, eu vou colocar aqui pra fazer o backup rapidinho, né, e já fico de boa. Cheguei no lugar, até postei um stories, né, falando que eu tinha acabado de chegar e fui fazer o backup e tudo mais. Na hora eu tava desatenta, claro, óbvio, eu achei que eu tava super focada, prestando atenção, concentrada, só que provavelmente eu não estava. Fiz a pasta, abri a pasta lá no meu HD externo, da minha cliente, da noiva e tudo mais, e fiz o backup das fotos. Na hora que acabou o backup, as fotos não estavam na pasta. Eu falei, meu Deus do céu, e eu já tinha tirado do cartão de memória. Aí eu falei, meu Deus, e agora o que vai acontecer? Jesus amado. Aí eu já falei, estragou minha viagem. Pensa, eu tinha acabado de fazer o casamento. Eram mais de 2.000 fotos, gente, eu quase morri. Aí eu fui, procurei em todas as pastas possíveis e impossíveis. Eu acho que eu fiquei, não sei, eu não tenho nem noção do tempo, porque eu fiquei tão desesperada que pra mim parece que eu fiquei umas 3 horas procurando. Só que eu acho que deve ter sido de 5 a 10 minutos, no máximo. Só que assim, gente, foi desesperador. Eu encontrei as fotos, elas tinham ido pra outra pasta, ficou solto lá no HD, eu não sei o que eu fiz, o que aconteceu, não sei. Mas, depois desse episódio, eu comecei a fazer o backup no dia seguinte, meus amigos. Ou então, por exemplo, se eu tenho um casamento de manhã pra fazer e é só no civil, faço de manhã, chego em casa, almoço, tomo um banho, dou uma descansada, depois eu faço backup. Agora, se eu chego à noite, aí eu chego em casa, tomo um banho, descanso, no dia seguinte tomo um café da manhã bem gostoso e depois eu faço backup. Eu nunca mais vou fazer o backup a hora que eu chegar do evento. A não ser que realmente eu não esteja cansada, mas assim, é muito difícil porque a gente cansa, né? A gente fica meio tenso, porque fica com medo de perder algum momento, né? Alguma hora importante. Você fica um pouco tenso e aí você não fica tão relaxado. Eu sempre deixo pra fazer depois, a hora que eu descansar um pouquinho a cabeça, nem que seja por uma horinha. Mas não deixe pra fazer o backup se você tiver com falta de foco, se você tiver sem atenção, se você tiver cansado. Não façam um backup nessas circunstâncias, tá? Deixem pra fazer a hora que você tiver descansado, a hora que você tiver mais tranquilo, mais de boa.